Ela está chegando, G Marques. Você acompanha agora na sua Jornal FM G Beleza com você. Administração, marketing, vendas, histórias empreendedoras e liderança. Todas as tendências do empreendedorismo em seu G Beleza com você. Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa G Beleza com você. Para quem não me conhece, eu sou a G Marques. Estou comunicadora na casa há 1 ano e 6 meses. Todas as terças ao meio-dia tem um programa ao vivo, que eu falo sempre sobre um tema sobre empreendedorismo. E todas as quintas tem o G Beleza Podcast, às 20 horas. Eu sou mentora de gestão para negócios de beleza. E o tema hoje, gente, é equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e saúde mental. Para falar sobre esse tema, eu trouxe 2 queridíssimas empreendedoras empresárias à frente da farmácia Quinta Essência, que é a Deise e a Rogéria, e a Thelma também é sócia, né? Isso. E a farmácia está ali na rua 15 de novembro, 501, centro, correto? E tem um diferencial de fitoterapia, florais, homeopatia. É uma farmácia especialista em farmácia natural. E a gente vai falar sobre o diferencial da farmácia. Eu trouxe as meninas para falar tudo. E para você que queira participar conosco, é só mandar um WhatsApp aqui na rádio, 3318-2454, ou participar pelo Facebook da rádio, ou pelo canal do YouTube também. Deise e Rogéria, obrigado por estarem aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. Gostaria que vocês se apresentassem para a audiência. Vocês são farmacêuticas, né? Só olhar para essa câmerazinha aqui, ó, e se apresentar. Bom dia, eu sou a Deise, eu sou farmacêutica há uns 20 e alguns anos. Não fala muito, entrega a idade. Eu trabalho há 22 anos na urgência e emergência, e aí essa vontade de empreender surgiu logo depois da pandemia, então eu e a Rogéria resolvemos que a gente queria abrir um estabelecimento que gerasse saúde, que pudesse trazer para as pessoas saúde, não só cuidar, né? A gente queria cuidar das pessoas antes delas adoecerem. Então veio essa ideia desse projeto da Quinta Essência. Que legal. Que surgiu e estamos aí empreendendo há 2 meses já com esse nosso... Bebezinho, acabou de nascer. Com esse nosso estabelecimento e a gente... Que legal, parabéns. Tá lá na luta. Parabéns. E Rogéria, farmacêutica também de formação. Eu sou a Rogéria, farmacêutica também, há 20 e poucos anos também. Sempre trabalhei em drogarias e manipulação também. E como a Deise falou, esse era um sonho, mas bem antigo nosso e que agora a gente conseguiu realizar. Vocês estudaram juntas, é isso? Não. São amigas? Somos amigas. E agora estão empreendendo juntas? Sim. E junto com a Thelma também? Sim, com a Thelma. Que também é farmacêutica. Isso. Não, a Thelma é administradora. Parte administrativa. Ela que manda em vocês. Isso. Gasta, economiza, o RH, compra, não compra. Legal. Ela que regula nosso dinheiro, que fica na luta com a gente com isso. Quero agradecer aqui quem está na nossa live aqui no Facebook, a Viridiana Moreira. Obrigada pela audiência, pela participação. Já que o tema é sobre equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e saúde mental, eu acho que o trabalho que vocês fazem é bem diferencial, porque a gente, pós-pandemia, a gente percebeu que a preocupação das pessoas no preventivo foi muito grande, né? E veio de encontro ao que vocês fazem. E eu sei que o que afeta muito a saúde mental das pessoas, principalmente a sobrecarga em cima das mulheres que trabalham fora, que têm casa, marido, filhos, né? Que dica e o que vocês recomendam para aquela pessoa que tem uma sobrecarga de trabalho, que está estressada, floral, fitoterapia? Quais os diferenciais que vocês têm lá na farmácia? Na verdade, assim, é um conjunto. A gente fala que quando a gente trata o paciente, a gente não consegue tratar uma causa. Então, não consigo tratar exatamente só o estresse, só a ansiedade, só a depressão. A gente tem que tratar o conjunto como um todo. E é isso que a medicina integrativa vem fazer. Ela trata o ser humano como um todo.
Então, assim, a gente tem diversas alternativas. A gente tem florais, a gente tem fitoterapia, a gente tem muitas vitaminas, que às vezes a deficiência da vitamina mesmo gera um estresse oxidativo, ou gera uma falta, ou a própria doença gerada pela falta de um suplemento, ou de uma vitamina, ou de algum aminoácido dentro do corpo. Então, a gente visa tentar suprir essas deficiências. E aí, através delas, a gente regular a homeostase, que é o físico, o bem-estar, junto, né? Tanto Sim. que a Organização Mundial de Saúde, ela define a doença como sendo um estado, né, de bem-estar emocional, físico. Então, assim, não é a ausência de uma patologia. Sim. Só que se você for pensar... É o conjunto, É né? um tema muito amplo, porque, Sim. assim, o meu bem-estar... Para mim é de um jeito, para você de outro, para ela de outro. Cada um tem um bem-estar, né? Sim. E quando a gente fala de ter saúde, significa eu estar bem comigo mesma. Então, Sim. é essa garantia que a gente tem que tentar dar para esses nossos pacientes. Às vezes é um cansaço, esse cansaço, de repente, me impossibilita de fazer muitas coisas, de ter muitas Sim. atividades, ou de alcançar aquilo que eu busco fazer. Então, resolvendo esse cansaço, eu já posso resolver uma outra parte, né? E a gente sabe que a sobrecarga de trabalho, ela causa muito mais do que o estresse em si. Ela causa um dano oxidativo na célula, um envelhecimento da célula. Sim. Esse envelhecimento vai causando outras e outras e outras patologias. Então, muitas vezes, o que era para ser uma patologia, uma coisa mental, vira física. Então, assim, falar que as pessoas não adoecem por conta do mental ou do psicológico é quase que falar que não existe lei da gravidade. Se manifesta no físico, né, exatamente, Deise? é você assumir que ela acontece, né? E o que é legal também do trabalho de vocês é essa forma que vocês despertam essa consciência nos pacientes e nos clientes de vocês. E é uma forma de educar essas pessoas, né? Sim. Quais são as principais queixas e sinais que quando as pessoas chegam lá na farmácia, porque vocês são farmacêuticas, são conselheiras, são médicas, são médicas de família, psicóloga, tudo. Então, eu imagino as principais queixas que chegam para vocês lá e alguns sinais que vocês já começam a startar e orientar essas pessoas, né? Porque elas reclamam. Quais são os principais sinais que vocês identificam assim? Crise de ansiedade, super tarefado das coisas do dia a dia, A sobrecarga, né? insônia. Nossa, gente, olha, eu tenho recebido vários médicos aqui no programa trazendo temas como a importância realmente do sono. Nunca se falou tanto Sim. da higiene do sono, da regularidade do sono e como afeta diretamente a saúde, né? Há muita queixa de insônia. Você sabe que a própria palavra, se você for pensar, a própria palavra saúde, né? Se a gente for usar o S, por exemplo, a gente poderia traduzir como uma suplementação. Né? O A é a alimentação. O U seria a união de todos esses fatores. O D seria o descanso. Né? E o exercício. Então, se você unir Nossa, que legal. a suplementação, a alimentação com o exercício e descanso, é o que traduz a palavra saúde. A gente não consegue ter saúde se a gente não fizer essas 4 coisas, porque a suplementação vem porque a gente não consegue hoje com a nossa dieta, por mais que a gente tente. Os nossos alimentos hoje, eles não têm o mesmo poder, o mesmo teor de vitaminas que antigamente, né? Hoje a gente tem processos muito acelerados. Então, a nossa maçã, que antes demorava 1 ano hoje, em 4, 5 meses, a gente tem uma maçã. Então, a quantidade de vitaminas que ela tinha, certamente não é a mesma. Então, até nosso sistema de absorção muda por conta dos nossos alimentos não serem hoje mais. Então, a gente acaba tendo que suplementar, né? E a suplementação faz toda a diferença na vida, porque ela te traz como, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com o carro, né? A gente compra um carro novo, o carro é novo, claro, mas se ele não tiver gasolina, ele também não vai andar.
mesmo com a gasolina, com os aditivos, com o passar do tempo, você ainda assim vai ter alguns problemas com o seu carro. Sim. Mas se ele rodar sem gasolina e sem aditivo, a vida útil do seu carro diminui em muitos anos. É igualzinho o nosso corpo. Se a gente tiver ele suplementado, se a gente conseguir ter um programa de alimentação adequado, se a gente fizer exercício regularmente e principalmente se a gente tiver um sono regular de no mínimo 6 horas, que é uma quantidade mínima para você começar a produzir cortisol, que é um hormônio responsável por muitos funcionamentos do nosso corpo, inclusive a tireoide. Você não consegue ativar o seu corpo, fazer com que ele funcione. Então, assim, dormir não é uma questão de... É uma necessidade básica. Como alimentar, como se exercitar. Então, assim, hoje, o nosso corpo não foi feito para ser sedentário. Sim. O sedentarismo é a pior das condições em qualquer situação, em qualquer patologia. Não existe, assim, não posso fazer nada. Porque o nada, na verdade, ele vai contra as nossas leis do nosso corpo. Sim. O nosso corpo foi feito para se exercitar, a gente veio disso, né? Verdade, a gente Os homens das cavernas se exercitavam muito mais e cada vez a gente vai se exercitando menos e fazendo menos. Então, claro que a gente vai antecipando o envelhecimento das nossas células, porque elas não foram feitas para isso, né? Elas foram feitas para viver essa condição de exercício, de caça, de busca, de que cada vez menos a gente vai precisando. Então, você vê esse estresse oxidativo e essas coisas que são causadas pela nossa vivência do dia a dia, ela acelera muito, muito mesmo o envelhecimento das nossas células. E não estou dizendo um envelhecimento de estética, eu estou dizendo um envelhecimento físico. Então, a gente antecipa patologias que antes a gente tinha muito tardiamente. Hoje a gente vê, a gente está vendo acontecer algumas coisas que a gente falava, nossa, isso acontecia com um idoso. Mas é verdade, e a população também está vivendo mais, né? Sim. A gente está cuidando mais da saúde física, mental, alimentar, o sono, e a população está vivendo mais, realmente. E essa consciência, eu acho que ficou muito mais visível e notório foi pós-pandemia, quando a gente estava vivendo aquele caos, que ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. A gente só precisava saber que a vitamina D, nunca se falou tanto em vitamina D, porque eu preciso suplementar, que eu preciso tomar, que eu preciso cuidar. E a gente realmente despertou para isso e a consciência para o exercício físico. Porque se a gente tivesse essa consciência de que a alimentação, esse tripé, né? Alimentação, sono e exercício físico, Sim. a gente usaria menos alopatia, menos remédio. Essa consciência começou a despertar. Eu venho assim, eu tenho o meu exemplo, porque eu não fazia atividade física, faz 3 anos que eu faço musculação todos os dias, me sinto bem, me sinto disposta e enxergo como o meu remédio diário é a minha musculação. Tomar água, ingerir água, cuidar da alimentação e dos pensamentos, né? Ela ativa um sistema endocannabinoide, ela ativa o sistema da felicidade, o sistema simpático que ajuda na produção de serotonina, então assim, realmente o exercício físico é um diferencial, né? A gente precisa focar. E não adianta, eu quero uma fórmula para emagrecer, o que mais as pessoas pedem pra gente. Eu ia perguntar, mas essa fórmula que natural emagrece. Milagre. Não é a fórmula que emagrece. Eu até brinco, falo, não é a fórmula que emagrece. Ela é, claro, um adjuvante, ajuda, acelera, diminui sua vontade, sua ansiedade. Elas são pilares, né? São pontes, ajudam. Mas ela sozinha não faz nenhum milagre. Agora, não dá para me entupir de açúcar, sendo que o açúcar é um composto que ele não... Nosso corpo não tem nenhuma síntese, nenhum que produza açúcar, né? Então, a gente só teria que catalisar, que seria uma quebra. E a gente não consegue hoje, com essa quantidade que a gente ingere, ela sempre sobra, né? Não tem jeito. Todos os nossos alimentos têm açúcar e os alimentos hoje que não são à base de açúcar geram açúcar que tem que ser quebrado dentro do nosso organismo. Então, assim, a gente precisa hoje estar focada nisso, né? A gente tem vários programas alimentares, hoje eles obrigam as embalagens a constar que tem o alto teor de açúcar. Mas enquanto as pessoas não se conscientizarem de verdade, não é uma questão de querer ou não ser fit, querer ou não ser magra, é uma questão de ser mesmo. Ou não saudável, né? E a prefeitura também tem vários programas, tem, olha, de obesidade,
tem de tabagismo, diabetes e também tem o saúde mental, que é o Dignamente, todo sábado, sim, ali no Hospital Dia, das 9 às 11. Eu tenho acompanhado, tenho divulgado aqui, né, que as pessoas falam assim, e porque a saúde, porque, gente, saúde pública em Indaiatuba é algo que a gente... Existem melhorias a serem feitas, sim, como qualquer outro departamento, como qualquer outra prefeitura, mas o empenho da prefeitura, a gente é visível das pessoas que mudam para cá, para Indaiatuba, e percebe a dedicação e o cuidado que eles têm na Secretaria de Saúde, né? Com todos esses programas aí. A gente tem que... Eu até falo assim, eu sempre fui aquelas mães que eu falava, entre comer uma bolacha, não comer nada, eu deixava sem comer nada. E eles ficam, mas todo mundo come, você não deixa. Aquela briga, né? De dizer, todo mundo come, você nunca deixa. E eu sempre fui assim, muito preocupada com isso. E ainda assim, eu tive uma criança de 5 anos, meu filho mais velho, que desenvolveu um pré-diabetes quando o nível de cortisol elevou. Então, assim, eu já era uma pessoa focada em alimentação, eu nunca deixei eles comerem porcaria, eu sempre fui aquelas que cuidava muito e, no entanto, ainda assim a gente teve que lidar com isso, né? Olha, gente, o nosso amigo Ita aqui, ó, ele tá no Facebook da rádio, falando assim, boa tarde, quintessência com as meninas super poderosas. Ita, obrigado pela audiência. E o Ita é assim, eu aprendo muito, muito com ele em relação a saúde, o shot, suplemento, sempre ele tem alguma novidade para trazer. Ele deve estar amando atender vocês lá, ele né? É nosso cliente número 1, né? Porque ele fala que ele é a pessoa que mais gasta naquela farmácia. Tudo que a gente fala para ele divulgar, ele quer comprar, né? E ele tá falando aqui, que a Rogéria conhece tudo de florais de bar. Sim, a Rogéria é especialista no floral. Fala para nós aí, Rogéria, um floralzinho para deixar a gente menos ansioso. Os florais. E menos acelerada. Tem vários. Eu já tô tomando o que você me recomendou. Os florais estão ótimos, os florais de bar. E eles funcionam, é lento, né? Mas é tudo natural e vai funcionando. Quanto tempo para começar a fazer efeito? Uma pessoa acelerada que nem eu. Faz 2 semanas só que eu comecei a tomar. Umas 2 semanas, porque ele é longo o tratamento, né? Mas eles são ótimos. Eu já usei nos meus filhos, eu mesma. Quais as principais queixas que as pessoas chegam lá e falam assim, Rogério, olha, eu preciso de um floral porque eu tô assim, 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 assado. O que o pessoal mais reclama de você? Ansiedade, falta de dormir, medo, crianças com medo também. Ansiedade, principalmente as crianças pós-pandemia ficaram muito inseguros, né? Muito. Que legal. E vocês têm, além dos florais... Gente, deixa eu só aproveitar e agradecer aqui ao nosso patrocinador, que é a loja Santo é perto de vocês ali. Não sei se vocês conhecem, é uma franquia. Está na rua 7 de setembro, 545. Tem estacionamento próprio ali na frente. É uma loja que é uma energia maravilhosa. Tem artigos de religiosidade, positividade e fé. A Ju, que está à frente, ali, empreendendo com o esposo dela. E vale super a pena vocês conhecerem. Não sei se vocês já conhecem. Dá uma passadinha lá, né? Uma dica que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Inclusive, vocês até trouxeram aqui para mim. Gente, eu ganhei um presente. Olha, que chique. Eu conheço o outro. O outro é em off. Depois, o outro eu não vou falar, não. O outro eu vou explicar. Depois é legal. O diferencial da farmácia, além de fitoterapia, de florais, homeopatia, é uma farmácia natural. E vocês trouxeram aqui uma tintura. O Ita já está fazendo, ele que falou para mim. Uma tintura de desparasitação. Isso. O que é, para que serve e quais os benefícios? Desparasitar, na verdade, são diminuir a flora de parasitas que hoje habitam o nosso intestino, porque a gente, na verdade, eles são benéficos em muitos casos, mas quando o quantitativo, e dependendo da espécie, se altera muito, eles começam a ser patológicos. Então, eles, na verdade, se alimentam do muco do nosso intestino. Só que quando a quantidade deles aumenta muito, às vezes a gente não tem esse muco suficiente. Então, eles começam a se alimentar do próprio intestino e, às vezes, eles extravasam. E eles vão para a corrente sanguínea e aí eles acabam fazendo parte de todo o nosso corpo. Então, eles podem ser responsáveis por dores, eles podem ser responsáveis por manchas na pele, infecções de pele, aumento de espinha, alergia, algum tipo de alergia. E assim, eles são, como eles são patológicos, eles não são benéficos nessa circulação sanguínea. Então, a ideia
de fazer uma desparasitação é a gente reduzir esse quantitativo através de ervas amargas, porque eles não gostam, né? Nenhum parasita gosta de erva amarga. Então são ervas da época da nossa vovozinha lá, que sempre usou. A gente trabalha com losna, que é o absinto, o cardo mariano, o cravo da Índia. A gente tem as ervas para fazer nogueira, com que nogueira o que é a nogueira. E aí, assim, todos eles são baseados nisso, nessa coisa de ser amarga e de impedir a fixação desses parasitas. Então, eles saem nas fezes, normalmente. E a cada quanto tempo a gente faz a essa ideia é desparasitação? começar sempre, eles falam para começar na lua nova, né? Que é onde os parasitas estão eclodindo e saindo para botar os seus ovos. Então é a fase que tem maior, uma probabilidade maior de pegar uma quantidade maior. Então a eficácia do produto aumenta. E aí a ideia é começa sempre num dos dias da lua nova, entre a lua nova e a lua crescente, e faz 30 dias seguidos. Então, para desparasitar, o ideal é que desparasite todo mundo da casa, inclusive os bichos. Então, cachorro, gato, eu faço nos meus 3 coelhos, no meu cachorro, no tudo. Não sabia. Eu faço em todo mundo, porque os parasitas são os mesmos. A gente 15 troca. gotinhas por dia. 15 gotas em de 100 manhã. ml de água. O horário não interfere. Aí faz durante 30 dias. 30 dias. Só Tá. que tem que fazer todos os meses. E aí é legal que nessa época fique observando para ver se teve alguma alteração, né, nas fezes, para ver se vê alguma coisa. Às vezes pode sair, né, dependendo da quantidade. Pode ser que saia o parasita. E você faz aí mesmo. todo mês? Não, aí você faz os 30 dias. O ideal é fazer 1 ou 2 vezes no ano. Ai, que legal. Porque como a gente absorve, a gente faz, a gente tem contato com esses parasitas no nosso dia a dia, né? Eles são... E na nossa alimentação, muitas vezes, né? Principalmente as pessoas que se alimentam mais em locais externos. Então, a gente tem mais contato. E o ideal é a gente reduzir esse quantitativo e depois a gente pode fazer utilizar lactobacilos para melhorar essas bactérias, essa flora. A gente tem glutamina também, que pode aumentar essa produção de muco intestinal, então evita que os parasitas saiam, então se aumenta a absorção de alimentos. São algumas coisas que pode melhorar, e melhora a absorção de vitaminas, de nutrientes, só com o fato de estar desparasitando. Você consegue melhorar muitas coisas. Às vezes a pessoa tem dores e nem sabe. Verdade. Que as e aí dores toma um remédio para dor, e fica melhora e não uma resolve a causa, causa, né? E principalmente crianças também, né? Como? Crianças também. Ah, legal. Olha, tem alguém que entrou aqui na live do Facebook da rádio, o Jairo Camilo. Boa tarde, obrigado pela audiência. Ele está perguntando se a gente tem indicação de aplicação de reiki em Indaiatuba, que ele é um morador novo e não conhece nada ainda. Olha, tenho sim. Instituto Potala, que veio aqui semana passada, deu uma entrevista. Se você quiser, me manda um oi no meu Instagram, que é @gebeleza. Aí eu te passo o link do Instagram deles. Obrigado pela audiência. Você tem indicação? Pode falar também. Eu frequento um centro que chama Fraternidade Luz Divina, e eles lá fazem a aplicação do reiki gratuito também, se ele tiver interesse. Que legal. Ó, também o Ita tá aqui, ó, Indaiatuba. Muito bons os esclarecimentos. Ita, obrigado. Manda pergunta pra nós, Ita. Manda pergunta aqui pra Rogéria, que ela tá aqui super afim de falar. Veio, chegou nervosa aqui a mulher, e aí, tá indo super bem. Tá super tranquila. Dá uma dica, assim, que vocês possam falar em relação ao autocuidado. Algumas dicas que as pessoas chegam lá na farmácia e vocês orientam em relação a fitoterapia, em relação ao floral. Algumas dicas, assim, do dia a dia, como a desparasitação, que eu sei que muita gente vai procurar vocês lá. O Instagram é @quintaessência. Rua 15 de novembro, 501. A gente já falou algumas, né? Que é se alimentar direito, cuidar daquilo que come de verdade, a gente se preocupar. Muitas pessoas que chegam lá, principalmente com dores, a primeira pergunta que a gente fala, já tentou fazer uma dieta restritiva, sem glúten, por exemplo, para ver se esse fator de inflamação não está relacionado a isso?
Porque a base de todo o tratamento, primeiro, é você descobrir aquilo que te inflama. Então, a gente não tem como tratar se a gente não souber aquilo que causa. Como caracterizar que uma pessoa está com o organismo inflamado? O primeiro sinal está diretamente ligado à alimentação? Geralmente é, né? Geralmente é dor, as dores, tudo é muito relacionado. Então, quando a gente está fazendo, está tentando se descobrir qual é a causa do nosso problema, a primeira coisa é tirar aquilo que já tem histórico de ser inflamatório. Todo mundo se inflama com glúten e a gente não sabe dizer, mas tem pessoas que se inflamam mais e menos. Então, a gente precisa saber se isso me faz bem ou não. Aí, assim, a gente recomenda que faça uma dieta restritiva de verdade de pelo menos 30 dias. Porque aí você não sabe se aquilo que você... Aí você retirou o glúten, retirou a lactose. E aí a outra etapa também a gente pode avaliar que são metais pesados. Metais pesados, alumínio, chumbo. A gente tem hoje uma quantidade grande nas nossas águas, até por conta das nossas tubulações, das nossas reservas hoje de água que já não são mais... E a gente tem uma contaminação grande. A gente tem os parabenos nos nossos produtos em geral que a gente usa, né? Shampoo, sabonetes, os creme hidratante, na maquiagem. Então, às vezes, essa contaminação de chumbo na própria embalagem dos alimentos, às vezes essa contaminação de chumbo tá elevada e é ele que está causando esse problema. Então, assim, vamos começar a investigar. A gente pode pedir exames laboratoriais para detectar também essas quantidades de metais pesados. São raros médicos que pedem hoje, mas às vezes quando você vai pedir, você vê que o teor está super elevado. Sim. E aí começar a tratar. E assim, uma coisa interessante do autocuidado, que a gente recomenda para as pessoas também, é se preocupar com a água que utiliza na comida, principalmente a água que bochecha na escovação de dente. Eu falo sempre assim, tentar tirar a água, usar água com menos cloro possível, porque o cloro e o flúor, eles competem com o iodo, né? E o iodo é um fator fundamental para nossa tireoide. Então, se a gente usar, hoje, de repente, os adultos que fazem tratamento, ou que deveriam restringir o uso do flúor, né? Nas pastas, a gente também tem essas linhas, para fazer esse tipo de cuidado, né? De usar uma pasta sem flúor, de usar um desodorante sem parabeno, de usar um... E tudo vocês têm lá na farmácia. Sim. O Ita tá falando aqui, o Instagram da farmácia, ó. Farmácia.quintaessência. Isso. É isso, Ita. O Ita, você tá dando uma assessoria boa aqui. Eu acho que eu vou contratar você também, Ita. Gente, a gente vai pro intervalo agora, Leandro, ou não? Podemos ir? Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse tema que é super interessante, o equilíbrio entre saúde, estresse, vida pessoal, saúde mental, enfim. E a Rogéria volta falando, complementando aqui a Deise falou, tá bom? A gente já volta. Não saia daí, G-Beleza com você, volta já. Rádio Jornal FM 107.1 Indaiatuba, São Paulo. Comece seu dia bem informado no Bom Dia Indaiatuba. Atualização do trânsito, previsão do tempo e tudo o que acontece na cidade e na região. Bom Dia Indaiatuba, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Jornal. Conheça o novo portal de notícias de Indaiatuba e região. Acesse radiojornalindaiatuba.com.br e confira. Fique bem informado e participe das promoções. radiojornalindaiatuba.com.br. Vocês conhecem a Volac? Nós somos uma instituição de voluntários de apoio a portadores de câncer. Você sabe que existe uma forma de ajudar? Baixe o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, digite seu CPF e coloque a senha cadastrada. Clique em cadastrar e em doação automática. E selecione a entidade. Basta clicar em confirmar doação. Contamos com você. Uma campanha Rádio Jornal. Tarde Jornal. Diversão e prêmios na companhia de JP Edson. De segunda a sexta, à 1 da tarde, na Rádio Jornal. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio
Jornal, a emoção de ser a primeira FM, 107.1. Show de rádio. Beleza com você está de volta. Tá aqui, gente, com esse tema muito legal, equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e saúde mental. A gente tá falando aqui muito de saúde, porque estou aqui no estúdio com as sócias, a Rogéria e a Deise, da farmácia Quinta Essência, que está ali na rua 15 de novembro, 501 Centro. E a Thelma também, que é sócia, que não está aqui. Alguém precisa trabalhar, né, gente? Alguém precisa trabalhar. Tá cuidando do nosso filho de 2 meses. Pois é, acaba de nascer, né? Que legal, parabéns. E a Deise estava falando sobre algumas dicas de autocuidado, de saúde. E eu sei também que vocês trabalham com óleos essenciais lá. Sim. Nós temos toda a linha de óleos essenciais que tem efeito terapêutico. Um exemplo, a lavanda. Quando a pessoa está muito agitada, muito nervosa. Adoro. De usar a lavanda. Eu quase tomo. Então, uso toda noite. Para dormir. Para dormir é legal, né? Para bebês, a gente indica pingar umas gotinhas na fronha do berço, para a criança dormir. Eu fiz isso com a minha filha, que ela era agitada. Eu colocava umas gotinhas na banheira para dar banho também. Então, o óleo de lavanda? É. O óleo essencial de lavanda. A gente trabalha com a linha de óleos essenciais. A gente hoje tá trabalhando com uma linha interessante, que é a Laszlo, que ela é de altíssima pureza. Os óleos essenciais, eles têm ação não só psicológica, mas eles têm uma ação farmacológica, porque eles vêm de uma extração de uma planta, na verdade, Sim. né? Ele é uma quantidade bem concentrado, grande, né? Isso. Até por isso que as pessoas têm que usar com cautela quando ele for ingerido, porque o efeito colateral dele, às vezes, pode ser exacerbado por conta de ser uma concentração grande. Na verdade, ele extrai a parte que é oleosa, né, da planta. Tá. Então, ela vem composta de compostos ativos que são, farmacologicamente, eles têm ação, né? Então, é claro, a gente tem absorção na pele, a gente tem absorção, por isso que eles são indicados para uso externo, muitas vezes. A gente até, esse daqui é um que a gente faz, que é um hidratante, um desodorante íntimo. A gente chama, ele pode ser usado em mulheres, homens, crianças, óleo porque ele é a base de óleo de semente melaleuca, de uva, de óleo essencial doce. de melaleuca, que ela tem uma ação importante, antifúngica, antisséptica, antibactericida, e aí ela ajuda a diminuir o cheiro, ajuda a diminuir a infecção por candidíase, né, de cândida, que é a bactéria. Então ela diminui, porque as bactérias, elas não gostam de meio oleoso, elas gostam de meio aquoso. E agora no calor, principalmente as pessoas que usam jeans, né, e fica molhada. Então a umidade favorece o aumento da colonização das bactérias. Então, a gente recomenda que hidrate e deixe sempre umedecida com óleo, que aí evita a colonização. E como usa? Na verdade, ele é um sprayzinho, é um molinho. A gente indica que passa na hora que for usar o banheiro, sempre limpa primeiro. Sim. E depois deixa ela hidratada, né? Depois do banho. Pode usar na parte de trás, da frente. Não tem contraindicação nenhuma. E vocês manipulam lá na farmácia? A gente coloca a essência de laranja doce, de gerânio, que são também óleos essenciais que também têm ação antisséptica e ajuda na odorização, né? Sim. Diminui, higiene, né? Fica mais... E também tem muitas pessoas que têm problema de respiração, rinite, sinusite, e tem um óleo essencial que a galera usa, tem vários, né, eu acho, né? Qual que vocês recomendariam? A gente tem o eucalipto, o alecrim, a menta, pimenta, o próprio óleo de orégano. A gente tem óleo, tem óleos, não só óleo essencial, a gente também trabalha com a linha de óleo, que é o óleo de andiroba, o óleo de copaíba, o óleo de jaburundi. A gente tem outras linhas de óleo que ajudam nos tratamentos também, né? Que são óleos terapêuticos, que servem para várias coisas, hidratar cabelo, hidratar pele. A gente tem o próprio TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é uma parte, a parte da cadeia média que tem atividade tanto curativa quanto preventiva, que dá para fazer hidratação de pele, de cabelo, principalmente nos hospitais. A gente usa bastante triglicerídeo de cadeia média para fazer massagem de conforto em paciente acamado, para evitar o rompimento das fibras, porque ele permite que as fibras assim fiquem entrelaçadas e evitem a formação de escara.
Então é um componente mais natural, não tem conservante, não tem um aditivo químico, não tem essência. Legal. Ah, mas eu gosto de passar uma essência, eu não gosto só do triglicerídeo de cadeia média. A gente pode colocar um óleo essencial, de repente. Então tem óleos essenciais que servem, que podem ajudar nisso. Legal. E vocês agora como empreendedoras, têm a formação, vocês são farmacêuticas, e o que despertou, porque a gente sabe que o Ita é uma pessoa que sempre gostou de natureza, de óleo essencial, de florais. Desde que me conheço por gente, ele fala, porque não sei o que tem glúten, isso aqui não tem glúten, não sei o que. A minha irmã também. Mas a gente percebe que houve um aumento de consciência desse autocuidado, dessa busca por alimentação natural e por produtos mais naturais, até farmácia também. Vocês perceberam isso ou era um sonho, uma vontade de vocês para empreender com a farmácia, com essa especialidade natural? Na verdade, assim, essa coisa da farmácia natural, da homeopatia, da fitoterapia, ela já é muito desenvolvida no mundo todo, né? Sim. No Brasil, a gente tem, assim, mais uma quantidade muito restrita. A gente hoje ainda tem interferência de grandes empresas. É um mercado muito crescente, né? No nosso mercado, que acabam deixando um pouco retraída essa coisa da homeopatia, da fitoterapia, né? Então, o número de estudos nessas áreas são muito limitados, até por conta de financiamento, até por conta de serem matérias baratas, que às vezes não é de interesse lucrativo de grandes empresas, então acaba não financiando. Então, isso vai gerando falar, mas não tem muitos estudos. Não tem mesmo, porque não é de interesse de ninguém ficar investindo nesses estudos, né? Então, eles são baseados muitas vezes em evidência. O fato de você se curar com algumas coisas é uma evidência muito clara. Hoje a gente tem estudos à base de ozônio, de hidrogenoterapia, microscopia de campo escuro. Tem alguns estudos que hoje em dia, assim, são tratamentos que funcionam muito bem. E aí você vai avaliar, mas não tem estudo. Não tem, mas ele tem uma resposta muito boa. Eu acho que hoje em dia as pessoas, depois do Covid, todo mundo começou a se preocupar um pouco mais em querer estar bem, porque, né, assim, eu preciso estar saudável, né, para se alguma coisa... Por quê? Porque eles comprovaram que as pessoas que não estavam... Por quê? O Covid, ele foi um vírus que ele entrou e as pessoas que não tinham uma reserva, ou que não estavam com o sistema imunológico ativo, ou que não tinham elas foram mais acometidas do que as pessoas que estavam. Tanto que eles falavam, mas morreu o atleta. Morreu, mas a gente não sabia qual era a reserva imunológica dele. A gente não sabia como esse sistema... Não é o fato dele ter músculo que significa que ele esteja, né, com o sistema imunológico em dia. Porque, ele, na verdade, é um conjunto de fatores. Então, assim, morreu mais pessoas que estavam acometidas de outras patologias. Isso é óbvio, né? Sim. Porque as patologias tendem a diminuir cada hora mais a reserva do nosso sistema imunológico. E aí obriga a gente a estar cuidando em dobro da saúde. Então, na verdade, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que têm problema de colesterol, todos esses, eles deveriam se cuidar em dobro. Mais ainda, porque, né? na verdade, tem que diminuir essa reserva, né, desses... E o nosso sistema imunológico tem que trabalhar em dobro nesses casos. E vocês percebem que com o trabalho de vocês na farmácia, que vocês estão ali num ponto super estratégico, ali no centro, né? Inclusive perto da minha casa, passo ali quase todos os dias. E a busca das pessoas, o interesse por esse tipo de medicamento tem aumentado. Sim, bastante. Tem bastante procura. Mas as pessoas às vezes não sabem o que procuram, né? Então, assim, nosso maior diferencial tem sido vocês isso, como especialista lá, as vocês pessoas todo chegam normal, lá, né? E falam assim, eu quero me cuidar, mas nem sei por onde eu começo. Eu já indico, eu falo, olha, eu começaria por 3 coisas, que é a creatina, né? Que é a base, como se fosse o combustível para o seu carro rodar, que a maioria... Deixa eu tirar uma dúvida da creatina, já que você tocou nesse assunto. Porque tem gente que fala assim, a creatina... Qualquer pessoa pode tomar, idoso, não precisa treinar para tomar creatina. Qual o conceito?
É que, na verdade, assim, a creatina, há muito tempo o pessoal achava, mas ela interfere nos rins. A gente está falando de uma dosagem muito baixa, né, para um quantitativo. Claro que as pessoas que fazem tratamento por doenças renais sempre tem que ter um olhar nesse cuidado. Então, muitas vezes, essas pessoas têm que ser monitoradas um pouco mais de perto. Mas a creatina é a base de complementação para as nossas enzimas poderem funcionar. Né? Elas precisam desse suplemento, inclusive do ômega 3. Principalmente a gente que é uma população que gosta muito de carne, né? Porque a carne vermelha, ela gera o ômega 6. E o ômega 6, ele é um fator de inflamação para o nosso organismo, sozinho, separado. O ômega 3, ele junta com esse ômega 6 para diminuir esse fator de inflamação. Então, o ômega 3, ele é fundamental para diminuir o estresse oxidativo na nossa célula. Então, ele diminui esse envelhecimento. Então, quando a pessoa vai na farmácia e não sabe por onde começar, eu começaria por creatina, ômega e própolis. Simone Roldan está aqui no Facebook da rádio. Simone, olha, a farmácia é pertíssimo da sua casa, que você mora ali no centro também. Farmácia.Quinta Essência. Isso, correto? Na 15 de novembro. 501, centro. 501. Então, primeiro creatina. Depois é o ômega 3. O ômega 3, a gente recomenda que seja uma dosagem de no mínimo 1.000 miligramas, né? Porque não adianta tomar, mas eu só tomo uma cápsula. Mas a cápsula de 500, você não consegue, né? É a mesma coisa que eu encher o carro com 1/3 do tanque e querer rodar o mesmo que eu rodo com o tanque cheio. Não vai. Sim. Então, na verdade, é que eu falo sempre assim, as pessoas que praticam exercício de alta intensidade, que precisam de uma quantidade mais de fosfato, eu falo, suplementa ômega 3 em quantidade maior. Porque aí você deixa disponível, porque ele não gera o estresse oxidativo que o exercício gera. Ele não vai tirar fosfato da onde não tem, né? Ele já tem uma reserva, então ele não vai... Porque se eu não tenho essa suplementação lá, ele vai tirar da onde tem. Ele tira de mitocôndria, ele tira da onde tem, de DNA. Eu acabo causando um dano mitocondrial, um dano maior para minha célula do que um benefício, muitas vezes. Eu vou fazer uma corrida de quilômetros. Suplementa esse ômega 3, usa uma creatina, se prepare para isso. Não é chegar no dia do exercício e fazer. Porque tudo isso vem de um preparo, né? Uma constância, né? A gente não pode só deixar a nossa célula necessitar, porque na hora ela vai tirar de onde tiver. Eu ativei aquele sistema, ele vai tirar de onde tem. Ele vai fazer seu corpo responder. Mas a que custo, né? Sim. Como que isso vai ficar depois? Então, assim, atleta de alto rendimento tem um estresse oxidativo muito maior. Eu imagino. E o tempo de sobrevida deles é menor se eles fossem praticar isso todos os dias. Então, eles, de verdade, eles têm que ter um olhar, uma alimentação, tudo muito diferenciado. Mas eu não faço esporte de alto rendimento. Eu corro na esteira. Mas esse estresse oxidativo para o seu corpo, que não tem, já é um estresse grande, suplementa, se prepara antes. Né? Agora, aproveitar que vocês estão aqui, são especialistas no assunto, a gente sabe que existe um certo modismo, né? Principalmente agora com internet, com digital influencer, com atriz, esse povo que quer emagrecer, e a gente tem um modismo agora que é esse Ozempic. E o povo está usando assim, sem um acompanhamento com médico. Tem muita gente comprando aleatoriamente, usando, sei de algumas amigas minhas que estão usando, e qual o efeito colateral e o que o pessoal... Porque as pessoas buscam realmente, gente, verdadeiros milagres, né? Sim. Não querem fazer atividade física, não querem cuidar da alimentação, tem um casamento daqui 1 mês, 2 meses, e quer entrar naquele vestido. É essa. Fala um pouquinho dessa busca por esses milagres que as pessoas buscam em relação a, principalmente, emagrecer, né? O que a gente já disse, assim, não existe droga milagrosa. O Ozempic diminui a reserva de gordura abdominal, diminui, é óbvio, ele impede, ele é inibidor de LP1, né, de LP1, que é uma enzima que vai fazer. Só que assim, ele funciona super bem, mas eu parei de tomar, eu vou ter aquele efeito rebote. Então, assim, eu tenho os efeitos colaterais que são resultantes dessa inibição dessa enzima. Qual seria? Claro, a gente tem emagrecimento prolongado por um período rápido, mas o efeito colateral dele no pós é muito grande também, né? A gente tem um efeito dele rebote, como se a enzima quisesse trabalhar pelo tempo que ela não trabalhou.
Então, tem que cuidar de tudo isso, né? Ele não é, como ele é uma droga sintética, ele não é uma droga que o seu organismo tá absorvendo naturalmente. Então, ela tem que ser metabolizada no fígado. A gente tem que cuidar das pessoas que têm problemas hepáticos, que também pode ter uma interferência grande, né? E assim, eu acho que ele funciona super bem. A gente tem que cuidar, tem que ser acompanhado. Não dá para ir lá na farmácia simplesmente comprar e ir usando como nenhum outro medicamento, inclusive a fitoterapia, que também tem efeito colateral. Então, assim, não dá para sair tomando aleatoriamente nada, nenhum composto, né? Sem acompanhamento e sem orientação do especialista, né? Assim, os médicos hoje que são capacitados, que estão indicando, eles estão acompanhando de perto isso, né? Essa utilização assim como já tivemos outras drogas milagrosas que emagreciam, que já foram retiradas do mercado por conta de efeitos colaterais gravíssimos, né? Sim. Insuficiência respiratória, muitas vezes, taquicardia. Então, a gente teve alguns problemas com relação a isso. Eu acho que as pessoas que estão usando ele têm que realmente estar acompanhada, né? Não dá para sair usando. É um estímulo para quem tem o começo, posso usar por 2, 3 meses e depois eu partir para uma alternativa natural? Também pode, né? Assim como as pessoas... Só para dar aquele start, né? Dar um começo, uma porque tudo é muito mais difícil. Também é uma indicação, mas isso depende muito do esquema que o médico vai seguir, né? Tá. Porque não sair aleatório fazendo as coisas. Hoje eu vejo também na farmácia que às vezes as pessoas chegam lá tomando, e aí eu pergunto, como você toma? Tomo assim. Falo, isso não funciona, né? Tipo, eu falo para as pessoas que tomam vitamina C, eu falo, você toma E? Você não pode tomar só a E ou só a C, elas são irmãs gêmeas, né? Fixação, né? Elas são compostos inflamatórios, na verdade. Então, você não pode... Se você estiver tomando só uma ou só a outra, você está se inflamando. Então, você tem que estar sempre... A mesma coisa da vitamina D. Isso que eu falava, vitamina D. Vitamina D numa quantidade altíssima. Tá, mas você pode estar gerando um estresse pro seu fígado, pro seu rim, né? Então, você tem que tomar vitamina K2, MK7... junto, às vezes a gente suplementa o cálcio junto para evitar que ele deposite dentro dos rins, né? Junto o cálcio, vitamina D. Gente, olha isso, olha. A farmácia Quintessência, 2 meses que vocês inauguraram, tá ali na rua 15 de novembro, 501 Centro. Vai bater um papo lá, vale super a pena conhecer. As meninas conhecem tudo de fitoterapia, homeopatia, florais. E é legal porque, assim, essa vontade que vocês têm em orientar esse paciente, esse cliente que vai lá e que não entende, que não sabe, que quer orientação. É muito legal porque, assim, não é só vender por vender, mas essa orientação e esse acompanhamento que vocês fazem, né? Todas as pessoas que vão lá. Todas as vezes que eu vou, ter alguém lá, vocês dando uma aula ou explicando, orientando a pessoa. Isso é muito legal, ter esse tipo de acompanhamento. E você gera uma certa confiança, né? Sim. E a pessoa acaba indo lá, se sente bem, tem esse acolhimento, tem esse atendimento legal, e ela vai continuar consumindo de vocês, né? Quando a gente se reuniu para começar a conversar sobre a Quintessência, né, o diferencial da Rogério, meu e tanto da Thelma, foi que a gente queria montar um estabelecimento em que a gente de verdade vendesse a verdade, vendesse aquilo que desse certo, né? A gente não queria simplesmente fazer o que empurra porque ganha comissão, isso, aquilo, não. Tanto que hoje em dia a gente não tem vínculo com nenhum laboratório, a gente não recebe nada de nenhum. Porque a gente não quer ficar amarrada com esse tipo de... A gente não quis montar uma franquia para a gente não se amarrar, porque a gente queria que o nosso diferencial pudesse ser realmente... a gente quer investir em tratar aquilo que a pessoa veio buscar. A gente quer oferecer o diferencial, porque assim, o meu foco e o foco da Rogéria é que se a gente conseguir cada uma mudar uma pessoa, a gente já consegue... Né? Se cada um mudasse uma, o mundo já estaria 50% melhor. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá buscando chegar com uma dor de estômago, a gente fala, não, seu problema não é dor de estômago, só de ver você já tá depressiva, já teve uma. Ela falou, tem muita dor de estômago, não durmo à noite. Aí, numa conversa, você descobre que é dor de estômago, e a coisa não é uma dor de estômago. Só pontinha no iceberg, né? É uma depressão, vem por conta de uma perda, de um familiar, e aí você... Então, assim, um floral, a gente fez um medicamento para aumentar a disponibilidade de serotonina para ela, para que ela pudesse ter esse estímulo da felicidade. A gente indicou o exercício também, que ajuda muito nessa. Então, assim, você vê que quando a pessoa já voltou de batom,
Você vê que a causa da dor de estômago não era só uma dor de estômago, né? Então, às vezes, vem procurar e a gente acaba... E, assim, o nosso retorno com relação a isso é muito gratificante, né? Você conseguir mudar o pensamento, o olhar da pessoa. Olha, a dona Rita da Mercedes está falando assim, que ela está aqui toda semana com a gente. Obrigada pela audiência. Ela está falando que ela gostaria de saber que ela está muito sem apetite. Ela queria um estimulante. Ai, dona Rita, olha, o povo está querendo emagrecer e a senhora está sem apetite. Se tem algum estimulante, e ela também está com um pouco de depressão. Então, ia falar. Normalmente, a falta de apetite, a insônia, o cansaço, a fadiga, está tudo relacionado a essa diminuição de serotonina, que seria o estímulo para o cérebro, né? Então, na verdade, a gente pode associar alguns tanto suplemento para melhorar isso, uma vitamina B12 que também está associada às vezes à diminuição de B12 na menopausa, ela causa também uma diminuição, uma fadiga, porque ela diminui a síntese do hemo, que seria a produção de sangue. Então se acaba gerando, e aí talvez a gente pudesse fazer uma suplementação nesse sentido de... Ô, dona Rita, ó, fala pra ela procurar a gente lá, que a gente lá faz as meninas na Farmácia Quinta Essência, anota aí o endereço. Rua 15 de novembro, 501. Meninas, eu gostaria que vocês... A gente está chegando ao finalzinho do programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão em busca de um apoio, de um tratamento mais natural, algum apoio que nem a dona Rita, que eu tenho certeza que a senhora vai lá e vai gostar muito. E gostaria que você deixasse uma mensagem final de autocuidado, de saúde... O que vocês dariam de dicas para... Pode vir aqui, ó. Eu quero dizer que, assim, as pessoas falam, mas eu tô numa condição... Nosso telefone. Tá. Eu tô numa condição hoje que eu não sei mais por onde começar. Aí a gente até fala, calma, vamos começar pelo começo, que seria tirando aquilo que a gente acha que pode estar te causando mal. Não adianta eu começar tratando sem a gente... Então, assim, vamos começar se preocupando um pouco mais com a alimentação, exercício e sono, que é a base desse pilar. Aí a gente cuidando dessa, tirei tudo, não me inflamo. É óbvio que você vai ter um retorno. Não existe falar, tirei tudo e não tive resultado. É muito raro alguém fazer uma dieta restritiva. Por quê? Porque a dieta ela é um tratamento, na verdade. Não, ela não é uma condição, ela é um tratamento, né? Hoje em dia, eu falo, vamos começar a se preocupar um pouquinho mais com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente usa, com o tipo de produto que a gente usa na nossa pele, no nosso corpo, no nosso cabelo. Com a água que a gente consome, com o tipo de água que vocês consomem, que é importantíssima. A água que faz a comida, a água que bebe, aquilo que coloca na alimentação. E assim, a gente tem alternativas também de temperos. Estou respondendo aqui a dona Rita. Já mandei para a senhora, dona Rita. Tá fazendo diferença nessa sua alimentação, né? Colocar Sim. uma cúrcuma, um alecrim, um orégano, que são ervas altamente que ajudam na desinflamação, na antioxidação. Então, assim, o fato de você estar cuidando disso no seu dia a dia e substituir, às vezes, eu falo lá, tem um azeite de avocado, eu falo, usa um azeite com uma cúrcuma, um orégano, come num lanche. Não precisa ser uma manteiga, um requeijão, algo que é inflamatório. Sim. Substitui por algo que não te inflama, né? E a Rogélia, você, qual a dica que você dá? Também, para consumir a parte natural, tirar as partes conservantes da vida. Ser tranquila, assim, zen, que nem você. Mais ou menos. Mais ou menos. Usar o rescue. E mais pra parte natural também, porque eu acho que conforme vai passando a vida, a gente vai aprendendo, né? Vai, verdade. E a homeopatia também, que é... Aí procura você lá que você vai orientar a pessoa. Homeopatia, floral. Gente, eu vou deixar aqui, pra quem tá nos ouvindo pelo Facebook, YouTube, pela rádio também. O WhatsApp da farmácia Quinta Essência, que fica na rua 15 de novembro, 501 Centro, 998189676. Repetindo, 998189676. Meninas,
muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo presente que eu adorei. Já sou cliente da farmácia, vou continuar sendo. Muito obrigada. Obrigada pelas dicas, pela informação, pela doação do tempo e do conhecimento de vocês aqui conosco. A gente que agradece essa oportunidade da gente estar aqui, que foi um momento muito especial, assim, a gente está muito feliz de poder estar aqui divulgando não só o nosso trabalho, mas também da gente podendo estar oferecendo a essas pessoas que hoje estão procurando, que querem um diferencial, uma consulta, a gente está lá hoje disponível para receber essas pessoas, para estar auxiliando, para estar ajudando naquilo que é parte do nosso conhecimento, né? Que legal. E aumentando cada dia mais. A gente também a gente não entrou nesse negócio de cabeça, a gente também tem uma empresa, uma consultoria que hoje está na nossa retaguarda, então uma consultoria técnica de pessoas capacitadas, tanto na nossa gestão quanto na nossa área técnica. Então, assim, aquilo que a gente também tem dúvida, que a gente não sabe, essa nossa consultoria também está nos auxiliando. A gente queria fazer uma coisa de qualidade, que tivesse um preço acessível e que a gente pudesse oferecer conhecimento para as pessoas, né? Que eles pudessem receber esse conhecimento que muitas vezes eles não conseguem nem sabem onde buscar. Verdade. Né? Parabéns. Obrigada, Rogéria. Obrigada a você. A gente que agradece pela sua oportunidade. E também só para falar que a gente esqueceu. A gente também coloca brinquinhos em bebês recém-nascidos. Sou eu que coloco. Legal, que bom. A gente coloca aqueles perfuração do lobo, né? E aquele sem dor, que é para os recém-nascidos. Que bom. E para os maiorzinhos também. E para os maiorzinhos também, a gente faz. Olha, a gente viu aqui diferencial, que é a farmácia Quintessência, que está ali na rua 15 de novembro, 501, Centro. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece. Obrigada, galera, que esteve conosco aqui no Facebook, no YouTube. E até o próximo G Beleza com você.